Chamo-me Tânia, trabalho no INEM desde 2015, faço CODU e também tripulo ambulância de emergência. Essencialmente, eu considero que lidar com o sofrimento e com as emoções das pessoas. Normalmente encontramos as pessoas em situações mais vulneráveis e nem sempre é muito fácil lidar com essa parte mais emocional. No geral, diria uma média de 4 saídas por turno. No entanto, é uma coisa que não é previsível. Os turnos são muito diferentes, dependendo dos dias da semana, se é o turno da manhã, da tarde ou da noite, se existe algum evento, se o meio está na cidade ou num local mais rural. Portanto, não é muito fácil dizer ao certo quantas saídas fazemos, mas diria que uma média de 4. É algo com o qual nos vamos habituando a lidar, embora nas épocas festivas, nos aniversários das pessoas que nos são mais próximas, seja sempre difícil. É uma grande responsabilidade porque estamos a lidar com a vida das pessoas e também acabamos por entrar no seu espaço quando vamos às suas casas e por vezes pode ser também constrangedor porque deparamos-nos com os mais variados tipos de situações e também estamos a lidar com a sua saúde, portanto a responsabilidade é enorme. No momento em que estamos lá, quando chegamos lá às ocorrências, essas mais difíceis, eu acho que flui naturalmente, porque entramos como que em piloto automático e acabamos por naturalmente desempenhar a nossa função, fazer o que temos de fazer para dar os melhores cuidados de saúde àquela vítima, ou mesmo o melhor apoio possível. No entanto, depois, quando tudo termina, quando temos tempo para racionalizar, para pensar sobre tudo o que fizemos e tudo o que aconteceu, às vezes aí é difícil. Bom, eu acho que o INEM tem um papel fundamental que me permite ter uma rede de cuidados e prestar um socorro de qualidade às vítimas, com os mais variados meios de que dispõe. E, portanto, também com os centros de orientação de doentes urgentes, permite o funcionamento de todo o sistema e a interação com os parceiros. Portanto, diria que é fundamental para a sociedade. O meu nome é Tiago Picão, sou técnico de emergência pré-hospitalar, trabalho no INEM desde 2007, há 15 anos. Sou elemento do motociclo de emergência médica desde 2011. A parte mais difícil no trabalho destes de emergência, para mim, são as crianças. Todas as ocorrências que envolvam crianças, como são mais indefesas, são sempre um trabalho mais difícil e principalmente desde que fui pai, há pouco mais de um ano, noto que é completamente diferente a nossa atuação enquanto técnicos e neste caso já como pai temos uma maneira de ver diferente. Os turnos no motociclo de emergência médica são sempre variáveis, como todos os meios, mas talvez a média seja entre as 4 e as 5 saídas por turno de 12 horas. Sim, como eu tinha dito, desde que fui pai, é mais difícil vir trabalhar, principalmente à noite, deixando
o meu filho em casa, mas considero que seja um trabalho que seja também compensador, no sentido de que estamos também, neste caso, a ajudar a família de alguém, e isso também acaba por ser por nos dar algum conforto. As ocorrências de emergência são sempre um pouco ambíguas. Nós podemos sair para uma ocorrência em que não conhecemos a pessoa, podemos sair para uma ocorrência em que até conhecemos a pessoa. Lidamos com as pessoas nas suas piores fases, porque se elas ligaram 112, se um meio de emergência as vai socorrer, é porque elas precisam, e se elas precisam é sempre difícil em algumas situações lidar com o sofrimento delas, mas é uma frieza que nós temos que ganhar, de modo a que o socorro seja feito corretamente. As situações traumáticas, sejam acidentes com crianças, sejam acidentes graves ou multivítimas, são situações que nos vão marcar sempre, de uma forma ou de outra, sejam os incêndios de Pedrógão, as vítimas com que tivemos que lidar, seja o acidente de comboios que houve em Soure, com multivítimas, são situações que nos vão marcar sempre. No momento temos que ter a frieza para responder às necessidades e ao que as pessoas estão a necessitar, mas é algo que nos marca e que com o tempo aprendemos a lidar. O INEM tem uma importância vital para a sociedade, como responsável pela triagem e pelo envio de meios de emergência médica e como operador de emergência médica, seja pelas motas, pelos motociclos de emergência médica, pelas ambulâncias de emergência médica, pelas ambulâncias de suporte imediato de vida ou as viaturas médicas de emergência e reanimação, assim como os helicópteros do Serviço de Helicópteros de Emergência ou as unidades móveis de intervenção psicológica em emergência, são as diferentes mais-valias que o INEM tem na rua. E essa é uma grande responsabilidade, porque, como eu tinha dito, vamos atuar quando as pessoas mais precisam de nós. E penso que seja esse o grande papel do INEM e que é diferenciador na sociedade portuguesa. Eu chamo-me Daniel Costa, estou no INEM há 5 anos, sou enfermeiro há 11, trabalho na CIO do Ovelar, que faz parte aqui da delegação central do INEM. É um trabalho que eu gosto muito de fazer. A parte mais complicada, ou que eu tenho mais receio de que me aconteça, é realmente ter alguma situação, alguma ocorrência, independentemente se for com crianças ou não, e que eu não a consiga resolver todo. Acho que é isso que me assusta mais um pouco no INEM. Relativamente ao stress que nos é provocado, ou que nós temos diariamente, acho que a formação e a própria experiência nos ajuda a controlar esse stress. A formação principalmente, nós temos muita formação, uma das empresas que dá mais formação a nível nacional, e que durante essa formação, durante as bancas práticas, os próprios formadores provocam-nos algum stress para nós nos irmos habituando ao mesmo. E isso, sim, é facilitador do trabalho diário que nós temos. Nós, na CIV, é uma viatura diferenciada, tem um enfermeiro e um técnico, e, portanto, temos menos saídas, normalmente, que as ambulâncias normais dos técnicos. Temos uma média de 3, 4 saídas por dia, e que são as P1s, são consideradas P1s, em termos de gravidade. Eu gosto de trabalhar no INEM e muitas vezes tenho que deixar realmente a família em casa. Tenho uma bebê pequena e isso faz-me alguma diferença e fez-me reduzir realmente o número de turnos e disponibilidades que eu dei para o INEM desde que ela nasceu, que ela tem 15 meses, ou 16 meses. E fez-me realmente reduzir esse número de turnos. No entanto, continuo a dar a disponibilidade que posso, mas é sempre muito complicado e muito chato deixar a família em casa, principalmente com bebés pequenos. Agora, durante a fase de pandemia foi ainda mais complicado porque
era diariamente, apesar de ela ainda não ter nascido, mas foi uma altura muito complicada, que tivemos ausentes da família e isso realmente afeta-nos um pouco. Em termos de situações graves que eu tenha tido ou que me assustem um pouco a mim, e se calhar a 90 e tal % das pessoas que trabalham no INEM, são situações com crianças, nomeadamente bebés ou crianças assim mais pequenas. São situações que nós não temos diariamente e, apesar de termos formação para tal durante o ano, são sempre situações que nós não estamos tão bem preparados para as enfrentar e que nos provocam um bocado mais de adrenalina no corpo e para a qual estamos mais sensíveis, como é óbvio. A importância do INEM para a sociedade, eu acho que é bastante importante. Acho que o INEM está a tomar umas iniciativas interessantes, apesar de nem toda a gente estar de acordo. Eu estou de acordo e acho que eles têm que fazer alguma coisa e nós temos que fazer alguma coisa pela sociedade, porque temos que aumentar a literacia em saúde da própria sociedade. Eu estava aqui a ver se alguma destas ambulâncias tinha. O INEM agora achou por bem colocar umas publicidades nas ambulâncias e acho que isso aumenta, sim, realmente o conhecimento da população, e o INEM é importante porque o INEM é que controla todo o sistema integrado de emergência médica e faz a diferença, sem dúvida alguma, nas pessoas. Olá, Agda, boa noite, Marco, Código Centro, estão disponíveis? Ora, ocorrência então para Covão, do longo do Volga. Meu nome é Nuno Patrício, estou no INEM há 19 anos. Minha atividade principal sempre foi operador de telecomunicações de emergência, no CODU, no Centro de Orientação de Doentes Urgentes, embora já tenha passado por ambulâncias e outras atividades através do INEM, mas a atividade principal é no CODU. A parte mais difícil do meu trabalho, muito provavelmente quando nos empenhamos a 100% no socorro a alguém e não conseguimos. Essa é a parte mais difícil. Fica de facto aquela sensação de impotência. Muito agora saibamos que tudo fizemos, mas que não conseguimos. Isso é o que mais custa. Média de ocorrências de um operador no CODU depende muito. Depende dos turnos, depende dos dias. Digamos que a altura mais complicada será no turno da manhã, das 8 às 4 da tarde. No turno da tarde, das 4 à meia-noite, no final da tarde, começa a diminuir o número de chamadas. E, portanto, muito mais calmo, evidentemente, não se compara ao período da manhã, o período noturno. Não é? Mas, por operador, em média, e dependendo também dos turnos e dos dias, digamos que pode ir das 60 chamadas a 100, 100 e poucas por operador turno. Para quem trabalha há 20 anos por turnos, é tudo muito normal, porque sempre se trabalhou assim, deixar em casa. Para quem entra nesta área, e já trabalhou noutras, eu acredito que seja. Para quem sempre trabalhou assim, é natural. Durante a altura em que estamos a socorrer, eu tenho a sensação que nós ativamos o botão da sensibilidade, ou melhor, da falta dela. É a sensação que eu tenho, que durante aquele período, para aplicarmos tudo aquilo que sabemos de forma profissional, para tentarmos resolver as situações melhor que sabemos, acabamos por desligar. Nós só temos verdadeira noção da situação, se é criança, por exemplo, quando tudo termina, quando acabamos de fazer aquilo que temos que fazer, para que nada falhe durante esse período. É evidente que depois, e sendo a situação complicada, se não conseguirmos resolver a situação, nós temos também sempre um grupo de psicólogos bons dentro do Instituto Nacional de Emergência Médica que estão prontos para nos ajudar. É de extrema importância. Aliás, recordo-me que há uns anos, se alguma coisa acontecia, as pessoas diziam para chamarem a ambulância. Neste momento as pessoas já dizem, chamem o INEM. Portanto, quer isto dizer, nós já fazemos parte da sociedade, já é intrínseco. Não é? O INEM já faz parte das pessoas e, portanto,
tudo o que tem a ver com o socorro, o que vem à cabeça das pessoas é a INEM. Fazemos parte de extrema importância. Heróis são pessoas comuns que se tornam extraordinárias.